Aprendendo a ouvir. Olá, eu sou Carla e hoje eu quero falar com você sobre isso, o desafio do silêncio. Tiago 1,19 diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Esse ditado popular menciona que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca para vermos e ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. E existem ditos populares que são realmente muito interessantes. Existem falas que condizem mesmo com a realidade. E esse é um dito popular que resume o versículo do Tiago. E se a gente analisar esse versículo, a gente percebe que é necessário haver disposição primeiro para ouvir e depois para falar. O fato é que, principalmente conflitos familiares, acontecem pela não observância desse versículo. A gente simplesmente esquece. E diante de uma situação de estresse, é normal a gente ficar irada e despejar a raiva na outra pessoa e falar pelos cotovelos, falar o que precisa, o que não precisa, o que deveria, o que não deveria, e às vezes, muitas das vezes, falar da forma que muito mais agride, ofende, afronta do que de fato comunica o problema. E depois de muito falar, finalmente, quando a gente decide parar para escutar, ou nem para escutar, mas decide simplesmente parar de falar e começa a refletir a respeito de tudo que foi falado, enquanto ainda estamos com raiva, a gente se acha no direito de ter falado mesmo. Mas é bem verdade que depois o próprio Espírito de Deus se encarrega de ir nos confrontando, nos ensinando e mostrando onde é que nós precisamos melhorar. E é nessa hora que as pessoas que têm o Espírito de Deus passam vergonha, fazendo jus ao texto de Provérbios 18:13, que diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. E quando eu digo passa vergonha, nós passamos às vezes uma vergonha interna entre nós e o próprio Espírito de Deus. Mas esse versículo ele fala sobre toda e qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que responde antes de ouvir, sem paciência para ouvir o final da história, para ouvir o final, a conclusão do posicionamento da pessoa, comete insensatez, já responde antes de terminar. Então, a gente aprende com isso que os nossos relacionamentos serão melhores se a gente conseguir aplicar esse princípio de primeiro ouvir para depois tirar as conclusões e então falar. Primeiro ouvir, depois falar. A grande maioria das vezes, infelizmente, a gente não sabe ouvir. Primeiro porque ser boa ouvinte é preciso ter autodisciplina. E isso precisa ser treinado. Porque a autodisciplina é esperar a pessoa terminar de falar. Pela nossa ansiedade e necessidade de colocar a nossa própria opinião, às vezes a nossa raiva, a nossa ira, normalmente não temos paciência para esperar até o final da fala do outro. E é por isso que muitos conflitos não são resolvidos. A verdade é que não haverá compreensão mútua enquanto não se tiver disposição de ouvir. E a gente também precisa aprender a ouvir com os olhos. Algumas pessoas dirigem o olhar para longe, fazem outras coisas, focam, concentram em outra coisa, enquanto o outro está falando e diz: pode falando, eu estou ouvindo. Mas saiba que prestar atenção nos sinais do corpo que a outra pessoa está omitindo faz parte do ouvir. Olhar o outro faz parte do ouvir. Não haverá comunicação assertiva, não haverá comunicação a contento, se não houver um percebimento do outro. Então, eu quero, nesse desafio do silêncio, falar com você sobre isso. Precisamos aprender a silenciar, mas para silenciar, precisamos aprender a ouvir
dando valor ao que as pessoas estão tentando nos dizer e muitas das vezes não estamos deixando. E isso serve para todas as conversas. Conversas familiares, conversas no trabalho. Precisamos aprender a desenvolver uma escuta humana, uma escuta ativa. Certamente, os nossos relacionamentos serão bem melhores, mais saudáveis e nós passaremos menos vergonha naquilo que falamos. Então eu quero te encorajar hoje a dizer: Pai, me ajuda nesse desafio que é diário de silenciar, de ouvir, de falar na hora certa, de comunicar aquilo que precisa realmente ser falado, não aquilo que eu acho no meu ímpeto de tirar as minhas conclusões precipitadas, mas aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer que eu fale, naquilo que o Senhor quer me usar, naquilo que o Senhor quer que eu simplesmente ouça e silencie. Me ajuda a entender, Pai, que nem sempre é para falar. Às vezes é sim para calar, às vezes é sim só para ouvir, sem emitir opinião, simplesmente ouvir. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia e que você comece hoje a praticar esse desafio de aprender a ouvir, de silenciar, para não